estão participando desse livro, agora. Esperamos vocês aqui com mais noite. Vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Boa noite, boa noite a todos. Porque nós somos a premiação. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amores, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, um dia abençoado, maravilhoso, que Deus preparou para nós, e eu estou assim, diferente hoje. O que é isso, pastor, essa coroa? Deixa eu mostrar para vocês, bem pertinho, ó. Coisa linda, gente. Isso é porque hoje nós vamos fazer uma apresentação, um podcast aqui online, né, com As Mensageiras Sem Fronteiras Internacional. O que é isso? Um livro que nós vamos lançar agora em Alphaville, São Paulo, dia 12 de julho, e vai ser extraordinário. Eu vou apresentar a CEO desse projeto, né, a líder do movimento Mulheres Multiplicadoras, e também duas das escritoras que vão estar nesse livro juntamente comigo. Eu vou fazer parte também desse livro. E o que é isso nessa mesa? São várias premiações que eu já recebi, as que eu consegui trazer, que são muitas, graças a Deus. Escrevendo livros, aqui o primeiro livro que eu escrevi, Elas Unidas por um Propósito. Depois nós participamos do Mulheres Improváveis, um livro que marcou muito meu coração. No ano passado nós escrevemos Embaixadoras do Reino, e também eu fui para Vitória do Espírito Santo lançar esse livro como prefácio, Elas as Imparáveis. E é isso que nós somos, imparáveis, porque o Senhor nos ungiu, nos levantou para um grande propósito. Então em julho nós estamos lá em São Paulo, escrevendo mais um livro com coautoria, com mulheres incríveis, maravilhosas, e você vai ver o nome do Senhor ser glorificado um pouco mais. Fica conosco, já convida todo mundo, nós vamos estar orando, e depois eu vou estar apresentando essas pessoas tão especiais para você. Amém? Vai ser uma honra. Lembrando também o balão, né? Que o meu programa aqui na TV Shalom, em São José dos Campos, está fazendo 5 anos nesse mês de maio, e até aqui o Senhor nos ajudou. Ele é bom, Ele é fiel. Gratidão a Deus, gratidão ao meu diretor que está ali. Deus abençoe o Herbert, uma bênção na nossa vida, sempre, né, disponível, sempre ajudando, sempre inclinando ali, mostrando o que a gente faz, e glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar, amados? Vamos adorar o Senhor em oração. Pai, nós agradecemos a Ti, Te exaltamos. Tu és fiel, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o nosso Senhor, nosso pastor, nosso amigo, nosso Pai querido. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade de estar aqui, por esse momento especial, por ter sido, né, chamada por Ti para essa grande obra, por também poder escrever e deixar um legado, por essas mulheres que vão estar aqui hoje apresentando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Obrigada por cada um que está conectado conosco, Senhor. Edifica vidas, transforma vidas, Pai. Faz o que Te apraz, meu Senhor. Nós somos Teu, Tu és nosso, e tudo aqui é para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Espírito Santo, por conduzir as nossas vidas, Senhor. Pai, por fazer tudo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou te mostrar de novo, coisa linda. Linda. Vou sentar ali, gente, na bancada, e vou entrevistar essas mulheres incríveis. Vamos começar. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, maravilhosa. Maravilhosas. Eu estou aqui, vou apresentar rápido as três, mas a Selma vai começar falando. Eu estou aqui com a Selma Soares, com o Anderson e com a Silvani. Às vezes eu erro o nome porque... Mas não errei não, né, gente? Tudo certo, ok? Oh, glória. O Anderson? Isso, falei. Então, Selma, gente, a Selma, deixa eu falar, essa mulher incrível, maravilhosa, líder do movimento Mulheres Multiplicadoras, CEO da editora Soares, ela é uma mentora de mulheres. Esses livros que a gente escreve, ela mentoria, ela nos mostra um caminho, a gente tem toda a ideia,
tem a nossa vida como testemunho, mas ela direciona o que vai fazer. Ela é também escritora, também palestrante, tem um movimento de palestras também, o MM Connection, que eu também, né, vou lá palestrar, ela convida a gente, é uma bênção. A Selma é uma bênção, conheci ela em 2023, foi quando a gente escreveu Elas Unidas por um Propósito, e estamos aí, né, fazendo parte desse movimento que eu amo muito, que é o movimento Multiplicadoras. E é isso que a gente faz, né? Multiplica o reino. E a gente não precisa estar na mesma cidade, grudada, para a gente se conectar. Não precisa. Eu estou aqui, hoje, em São José dos Campos, ela está lá em Alphaville, São Paulo. E cada uma, né? A outra moça que está aqui está no Nordeste. Que lugar, Anderson? Eu estou em Roraima. Roraima, ela é nordestina, mas está em Roraima. E a Silvanice está em Vila Velha, Espírito Santo. Ou seja, não precisamos estar todas grudadas num lugar, porque a internet nos possibilita essa conexão incrível, o transbordo. Então eu quero, sem mais, apresentar aqui a Selma, deixar ela se apresentar, né? Selma, fala conosco, conta para nós esse novo projeto. Quem é a Selma Soares? Quais as expectativas aí? Conta pra gente, Selma. A gente quer te ouvir. Selma Soares. Uau, que honra poder estar falando com vocês nesta noite. Louvado seja Deus por estar aqui. E, claro, quero honrar a vida da minha querida, maravilhosa escritora, uma grande mulher, uma grande amiga, parceira. Amém. Nós temos aqui um movimento que nos tornamos irmãos em Cristo. Amém. E por esse motivo nós não temos parada. E eu quero honrar você, Cristiane Venturotti, por ser uma escritora resiliente, por ser uma mulher que está a cada dia crescendo, se desenvolvendo de forma transbordante. Eu fico muito feliz em poder estar com você, vendo os seus desenvolvimentos, vendo o seu crescimento, tanto espiritual, tanto também profissional. É uma honra poder ver mulheres que, de fato, entende o propósito e vive o propósito. Amém. Porque não adianta só entender o propósito, tem que viver o propósito. Verdade. E o propósito maior é o de Deus em nossas vidas. Então, de antemão, quero agradecer essa querida escritora, que já é escritora aí de mais de 3 livros, num 4º livro foi prefácio, em um projeto em Vitória, Espírito Santo, e agora, indo para o próximo livro, próxima edição, o 4º livro dela, escrevendo como coautoria no livro das Mensageiras Sem Fronteira Internacional. É de fato isso que está acontecendo. Quero agradecer a TV Shalom, né? Quero agradecer o CEO desse programa, agradecer todos os telespectadores que também estão nos assistindo e agradecer também de antemão, com toda a honra, as nossas queridas mensageiras, escritoras, que também estão fazendo parte desse projeto conosco, estão se tornando mulheres multiplicadoras, como a Cristiane Venturotti. É justamente sobre isso. Gratidão à nossa querida Anderson, gratidão à nossa querida Sil Faustino. São mulheres que estão aí vivendo um momento marco da vida delas. E eu costumo dizer que sozinha todo mundo pode ir. Mas quando nós vamos em unidade, nós vamos mais longe. Verdade. E potencializamos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sou a Selma Soares, eu sou a presidente CEO de uma editora com princípios, uma editora com amor, com dedicação, uma editora com cuidado, que tem zelo de Deus. Nós não publicamos qualquer coisa, nós publicamos aquilo que de fato transforma vidas. E nada melhor do que publicar testemunhos, nada melhor do que publicar depoimento, nada melhor do que publicar perdão, ressignificação e também o desenvolvimento para o próprio chamado. Diante disso, sou também presidente e líder de um movimento que a querida, maravilhosa Cristiane citou, movimento esse multiplicador, um movimento que multiplica no reino do Senhor de forma avalaçadora. Amém. De forma sem controle, porque quando as coisas é de Deus, ninguém se explica a Deus. Então eu quero apresentar a todos que esse movimento não é meu. Esse movimento é nosso.
Esse movimento é nosso porque cada uma tem o seu papel e tem o seu direcionamento de viver ele. Eu quero aqui colocar de antemão, tudo que eu vivo hoje é porque eu vivo em unidade. Tudo que eu sou hoje é porque eu divido essa unidade. Ninguém pode se sentir verdadeiramente único, porque cada um tem o seu processo. Amém. Eu tenho minha história, a Anderson tem a história dela, a nossa querida Sil tem a história dela, e por que não unirmos nesse processo? Por que não andarmos juntas nesse processo? Alcançar vidas, impactar mulheres, levar mulheres a um posicionamento que elas tanto desejam, mas não sabem o como. Esse é o nosso movimento. O movimento que transborda o autoconhecimento de um legado por um propósito ao encontro de uma identidade afirmada em Deus. É isso que nós somos. Mulheres que multiplicam uma identidade forjada em Deus. Amém. É justamente sobre isso. Estar aqui hoje, Cris, eu quero dizer para você que é uma honra voltar ao seu programa, amém, estar aqui levando o que nós estamos fazendo, colocando em pauta que esse lançamento, Mensageiras Sem Fronteira, é um lançamento diferente. Mas por que, Selma, é diferente? Porque ele é o sem fronteira de fato. Mulheres de outros países estão se deslocando, mulheres de outros estados vindo, mulheres que falam também outras línguas, que se posicionaram em outros países, sendo brasileiras, indo morar em outro país e lá se encontrou dentro da sua missão. Ela está vindo de outro lugar para mostrar que aqui no Brasil, primeiramente, que ela foi impulsionada para uma missão. Ela está vindo, voltando à terra, honrando sua terra, honrando os seus pais dela, honrando as oportunidades que ela teve, honrando a raiz. De fato, foi da onde ela saiu, para levar o evangelho do Senhor, levar o seu chamado para impulsionar outros países e outras pessoas com outras descendências. Eu quero agradecer de todo o coração. Não quero aqui falar muito, porque não é sobre a Selma. É sobre esse time que está aqui comigo hoje. É sobre esse time que vai vir daqui para frente se apresentando nesse programa. É sobre o time que vai vir aqui, cada uma com a sua fala, com a sua proporção da sua mensagem, porque eu sou uma biblioteca e elas também é uma biblioteca. E essa biblioteca está com o livro aberto para trazer a mensagem que vai conectar com todos aqueles que fazem parte desse processo. Eu tenho uma mensagem só para compartilhar, que eu quero deixar aqui de forma bem resumida. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de expressar minha fé, mas nós temos que ter ordem e decência, porque aqui é sobre as nossas convidadas especiais, as Mensageiras Sem Fronteiras Internacionais. Então, eu só vou trazer um trechinho, Cris, para trazer como um ressalto o que é viver um projeto como esse. Através da palavra, nós temos que colocar diante de Deus o seguinte: eu tenho uma palavra que diz assim, o direcionamento que nós temos que viver é o direcionamento do que nós vamos conquistar e plantar. Em Gálatas 6:9, eu comecei essa manhã em um devocional e eu coloquei isso no meu Instagram, e a palavra veio o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, amém, se não houvermos desfalecidos. Então nós temos que entender que nós precisamos viver com intencionalidade. Nós precisamos levar a nossa história com intencionalidade. Nós precisamos escrever com intencionalidade. E qual é essa intencionalidade? É plantar na vida do outro. É semear na vida do outro. Nem que seja por frases. Oi, gente, boa noite, Pai Senhor, olha eu aqui. É sobre isso, e é para isso que vamos viver esse propósito. Então, para fechar, eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje, não pare. Continue acreditando que Deus tem um chamado para você. Viva com quem está vivendo esse chamado. Se conecte com a Cristiane Venturotti, esteja com ela, faça valer a pena a sua vida, o agora. Porque nós não somos gato, não temos 7 vidas, nós temos uma vida. E essa vida tem que ser feita com muita clareza e com muita abundância
porque quem tem vida tem propósito. Então, para fechar, com chave de ouro, eu quero dizer gratidão. Gratidão a todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo. Ser uma mulher multiplicadora, para mim, é multiplicar não só talento, multiplicar fé, perseverança e esperança para o próximo. E se prepare, porque no dia 12 de julho será um dos lançamentos marco de nosso movimento, porque nós estamos no ápice, nós estamos em decolagem, nós estamos em um grande processo de um voo, porque decidimos ser sem fronteiras na prática. É sobre isso e é para isso que eu vivo o meu propósito. Gratidão, Cristiane. Glória a Deus, que bênção. A Selma, todos os movimentos que eu vou, que eu me lembre aqui agora, eu sempre falo isso que eu vou falar aqui. Ela é uma pessoa que, se você se conecta, sabe aquela coisa do fogo, da brasa? Ela é a brasa que está queimando, incendiando. Se você se conecta, não tem como você não incendiar junto. Eu não falo nessas palavras, aqui veio nessas palavras agora, mas eu sempre falo que ela é uma ativadora. Mas aí eu trouxe esse exemplo que veio ao meu coração. Ela está sempre animada. Ela às vezes fica estressada, né? Lógico, correria, tentando resolver as coisas, mas ela está sempre animada, ela está sempre para cima, vai dar certo, vamos lá, não deu isso, vai fazer assim. Eu nunca vi ela murmurar. Eu nunca vi. Eu não moro com ela, não vivo o dia a dia com ela. Ela deve reclamar de algumas coisas, lógico, todo mundo, porque nós somos normais. Mas, assim, eu quero dizer que, em geral, ela é uma pessoa para cima, no sentido daquilo que Deus chamou. Então, isso é muito importante. Eu gosto demais, o que eu mais gosto nesse movimento é isso. É sempre colocar as pessoas para cima. Vamos lá, vai dar certo. Eu falei para ela, eu não vou escrever dessa vez, não. Vai sim, claro que vai. E ela consegue virar a chave da sua mente. Por quê? Porque ela tem a palavra certa. E, no fundo, amados, você que está escutando, você que está assistindo, você sabe o que Deus tem chamado você para fazer. É que, às vezes, a gente dá as desculpas. Não, dessa vez eu não vou. Mas a gente sabe que queima no nosso coração o que Deus quer que a gente faça. Então, Selma, também quero te agradecer, porque se eu estou com tudo isso aqui, primeiramente é por causa do Senhor, porque Ele tem esse projeto na minha vida. Desde criança eu queria escrever um livro, né? Já contei isso aqui. E aconteceu em coautoria. O que eu acho legal da coautoria, lógico que um dia eu vou escrever um livro solo. Claro que sim, eu creio, né? Mas a coautoria faz com que esse livro chegue no Japão, nos Estados Unidos, em vários lugares que você, talvez, eu, talvez sozinha, é o que a Selma falou da unidade. Talvez sozinha eu não chegasse tão rápido. Mas com essas mulheres, a gente já chegou em lugares que a gente nem imagina. Então, eu gosto muito da coautoria, de estar junto, de escrever junto, de fazer parte desse movimento. É muito legal. Gente, eu vou falar menos, porque senão não dá tempo de todo mundo falar. E eu gosto de falar, né, Selma? A gente gosta de falar, porque é assim que a gente foi chamar. Então, gratidão pela sua vida. Vocês que estão entrando, vocês estão em boas mãos. Já se sintam aí, né, nessa energia. E vocês se preparem para o dia 12 de julho de 2025. O Alphaville vai tremer com as multiplicadoras lançando o livro As Mensageiras Sem Fronteiras Internacional. Porque a gente é assim, é chique. Glória a Deus. Amém? Eu vou chamar agora para se apresentar a Wandersa. O nome dela é mais difícil de falar. Eu errei várias vezes, mas agora não erro mais, porque a gente aprende. Ela é nordestina, ela vai dizer da onde. Ela é escritora, palestrante, ela é influencer, essa moça aí bonita que está aparecendo aí no seu vídeo, e ela vai se apresentar. Wandersa, é um prazer ter você aqui, se apresente, conte para nós quem é você, né? Conta para a gente, eu já vou fazer as perguntas e você fala de vez, né? Quem é a Wandersa? Quais são as suas expectativas desse livro que você está escrevendo? Como que você conseguiu entrar nesse movimento? Alguém te chamou? Você viu na internet? Como foi? Conta pra gente. Fica à vontade. Boa. Eu sou Wandersa, mulher nordestina. Sou do Maranhão, atualmente moro em Roraima. Tá falhando o seu vídeo, peraí. O áudio, seu vídeo não, desculpa, seu áudio. Oi, som. Tá falhando, fala de novo. Ele tá E cortando, agora? na verdade. Estão...
Oi, som tentando. Vai. Ao vivo. É assim, gente, ao vivo. Eu gravo esse programa aqui há 5 anos. E eu falo sempre, ó. É assim mesmo, é a real aqui, é a verdade, viu? Não tem E nada agora? gravado antes, vai. Ok? Pode falar. Eu sou o Anderson. Isso. O Anderson Soares, pode. Sou nordestina porque nasci no Maranhão, mas atualmente moro no extremo norte do estado, em Roraima. Minha expectativa. Eu confio Tá falhando muito. Tá cortando o seu áudio pela metade, entendeu? O Anderson, desliga do microfone e deixa só o telefone do Isso. celular mesmo, melhor. É. Porque talvez está dando algum mau contato. Isso, Interferência. pode ser. Ah, E sim. agora? Pronto, maravilhosa. Agora deixa Deus te usar, vai lá. Eu sou o Anderson. Eu sou o Anderson Soares, mulher nordestina, sou do Maranhão, mas atualmente moro em Boa Vista, Roraima, no norte do Brasil. Minha expectativa para o dia 12 de julho, eu não vou criar nenhuma expectativa, porque eu quero confiar 100% em meu Pai, meu Deus, aquele que sempre nos surpreende, nos detalhes e muito mais. Dia 12 de julho já está planejado pelo Senhor, já está marcado para a gente viver este dia extraordinário, cheio da presença, um momento de conexões, network, presença, é claro, e conhecer a história de mulheres extraordinárias, conhecer seus desafios, suas superações, testemunhos. E sobre a sua fala, eu complemento aqui como é extraordinário andar em unidade, dar as mãos com outras mulheres e avançar juntos e ir mais longe. Eu carrego a missão de ser uma vida que inspira outras vidas. E um dia, conversando com a minha mentora Selma Soares, vou levar isso para nós. Somos vidas que inspiram outras vidas. Verdade. Costumo dizer também que nossa vida é um filme de superação resumido em ressignificação. Eu estou esperando este grande dia, porque já estava escrito para acontecer. E como foi que eu entrei nesse projeto? Como foi que eu vim parar aqui? Há 5 anos atrás, eu conheci um casal, onde eu comecei a primeira vez meus pequenos passos no mundo da mídia, do marketing. Eu vou ressaltar, falar o nome deles por questão de honra. Adriano e Mara. E o Adriano trabalha hoje com a dona Selma. E quem diria que em uma mesa de reunião ele lembraria do meu nome? Uma pessoa que me viu há 5 anos atrás. Eu costumo assemelhar a minha história com a história de José. E olha que pequeno traço semelhante novamente. José vivia pedindo para eunuco lembrar dele, mas no momento certo é que Deus permitiu que lembrasse. E ele lembrou e o rei mandou chamar José na prisão. Honrada e privilegiada quando Adriano lembrou do meu nome e falou para a dona Selma Soares, e ela carinhosamente entrou em contato comigo porque ela gostou do meu nome Soares também. Outra coincidência, ou melhor, eu vou falar Jesuicidência. Sim. E então tivemos nossa primeira reunião, ela ouviu a minha história atenciosamente e no final eu tive essa grande oportunidade. Vamos participar do projeto, porque meu sonho também é lançar um livro solo, mas até chegar esse momento estou criando estrutura e em unidade com outras mulheres extraordinárias que carregam um testemunho, que carregam um propósito, que carregam um chamado. Hoje eu me sinto honrada, privilegiada por estar vivendo as promessas do Senhor na minha vida. E será o primeiro encontro de muitos, de coautoras ali no momento. E este livro, As Mensageiras Sem Fronteiras, me dá de gratidão por estar aqui com vocês. É uma honra para mim. E eu estou muito feliz mesmo, grata ao meu Senhor, porque Ele não é homem para que mintas. E aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para terminar em nós. Obrigada, gratidão.
Que bênção. Coisa linda. Maravilhoso ouvir, né, essa história, maravilhoso ouvir como foi que você chegou no movimento. Eu gosto de ouvir isso, porque às vezes é indicação, às vezes você ouviu em algum lugar, e a maioria das vezes é indicação, né, Selma? Eu entrei no movimento por indicação. Inclusive, falei com ela hoje, da Fábia, uma amiga que hoje se tornou uma amiga. Na época, eu conheci ela e ela tinha acabado de escrever um livro nesse projeto. E ela me apresentou e falou como que era. Aí mandou meu contato para a Selma. E assim, a gente se conectou, eu entrei e estou aqui até hoje. Glória a Deus, porque alguém me apresentou o projeto. Então, tá vendo a importância da gente falar, né? Da gente convidar, é muito importante. Multiplicar, isso é multiplicar, né? Então, seja bem-vinda, Anderson, aprendi seu nome. E aí, dia 12 de julho, a gente vai se ver lá em São Paulo, se Deus quiser, né? E agora eu quero ouvir um pouco a Silvani Faustino. Rapidinho, só um comentário. Quando eu vi o Anderson Soares, eu falei, é parente da Selma. Deve ser parente da Selma. Eu até perguntei, tá certo o nome, Selma? Tava certo aí, mas não é, né, gente? É, como ela disse, Jesuicidência mesmo. Agora eu quero ouvir a Silvani. Vamos ouvir todas, depois a gente faz os comentários, tá bom, gente? Porque aí dá tempo de todo mundo falar de novo. A Silvani Faustino, essa mulher também maravilhosa, está aparecendo aí na tela para vocês. Ela é de Vila Velha, Espírito Santo, lá da terra do meu marido. Ela é empresária, ela é escritora, ela é mentora e lidera mulheres há mais de 40 anos. Uau, que legal. E ela também é palestrante. E ela vai se apresentar para vocês, né? Melhor, eu estou falando bem por alto. Então, Silvani, seja bem-vinda. Se apresente. Quem é a Silvani? Quem é você? Quais são as suas expectativas para esse livro? O que você espera? A gente sempre espera alguma coisa, viu, Anderson? A gente sempre, ela falou, não tem expectativa, mas a gente sempre espera uma coisinha assim, né? O que eu espero? Qual é a minha expectativa para o livro, para o lançamento, né? E como que foi que você entrou nesse projeto? Como é que você chegou aqui? Conta pra gente. Ei, boa noite a todos, boa noite, Selma. A Selma já é uma amiga, uma irmã, né, Selma? É muito bom ter vocês, é muito bom conectar com mulheres assim, com o mesmo propósito, né? Com a mesma missão. Eu vou começar falando como eu cheguei. Eu encontrei um dia dentro da padaria uma moça que fez um trabalho de marketing para mim e ela veio encontrar com a Lu, que é líder do movimento aqui, eu acho, no Espírito Santo, e elas vieram tomar um café na minha padaria. E aí elas estavam sentadas e eu chegando, e ela falou para a Lu, Lu, a Sil tem um testemunho lindo, e a Lu pediu para ouvir um pedacinho. E eu falei para a Lu ali algumas coisas, e a Lu falou para mim, você pode me passar seu testemunho para eu colocar no meu canal? Eu falei, claro, o testemunho foi feito para espalhar, para a gente ganhar almas, né? Passei e ela falou para mim, a Lu, você não quer escrever um livro? Eu falei, claro, eu vou olhar e Deus vai falar. E quando a Lu saiu, aquilo ardia no meu coração assim como brasa. E quando a Lu entrou dentro do carro, já estava tudo no telefone dela, um livro inteiro, porque o livro já estava todo escrito. Glória a Deus. E ali eu fui só pedindo permissão de Deus para que não fosse sobre a Silvani, mas que fosse sobre o testemunho que a Silvani tem para deixar para cada vida. O legado que a Silvani tanto falou quando ela ainda era criança, que ela quer deixar para a próxima geração. E Deus foi testificando a cada minuto, a cada segundo. E até no dia do lançamento, no dia 26 de abril, eu falava para Deus, meu Deus, que não seja sobre a Silvani, mas que seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu só quero glorificar o teu nome, eu só quero exaltar o teu nome. Não é sobre a Silvani. O propósito, ele vai além. Ele vai para glorificar, para honrar o teu nome. Se for para a Silvani, o Senhor coloca qualquer impedimento que eu nem chegue neste lugar. O propósito, ele não pode terminar na Silvani. Ele tem que ir além da Silvani.
Porque se ele termina na Silvani, o propósito ele não está cumprido, porque o orgulho tomou conta, o ego tomou conta. Hoje eu poderia estar aqui na minha casa, deitadinha, descansando, porque amanhã eu acordo muito cedo. Então, essa é a minha entrega, a entrega do servir, e não do ter, e não do querer guardar, reter o meu testemunho. Testemunho salva a vida, porque a fé vem pelo ouvir. E a gente precisa levar o testemunho. E aonde eu não conseguir chegar, aonde a minha voz não conseguir chegar, aonde os meus pés não conseguir ir, e este livro, ele vai chegar. E ele vai encontrar pessoas necessitadas. Ele vai encontrar um empresário, como eu um dia não tinha dinheiro para comer um pão. De dona de padaria, eu fiquei sem dinheiro para comer um pão. De dona de padaria, eu fiquei trancada dentro de casa porque eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio. E com muita vergonha dos vizinhos, porque é coletivo. Se eu não pago, não tem como pagar água. Então, corre-se o risco de cortar a água do prédio. E eu, sem saber o que fazer, nunca passei por aquela situação. Era mais fácil eu ficar trancada dentro de casa naquele momento, porque eu não sabia que decisão tomar. Porque eu não sabia como eu ia tirar dinheiro de onde e como eu ia negociar aquele condomínio. E um dia eu olhei para o céu e falei com Deus, meu Deus, eu não posso viver essa situação, eu preciso resolver. Eu bati na porta do síndico e eu falei para ele, eu não tenho como pagar, o que você pode fazer para me ajudar? Porque se for para a justiça, isso vai levar uma peleja, isso vai ficar anos e não vai ser resolvido. Eu posso pagar dessa forma. Ele falou para mim, eu não posso resolver com você, mas o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E ali eu também não sabia como resolver, de onde tirar dinheiro. Eu não tinha. E ele resolveu comigo do jeito que eu pedi para ele. E Deus abriu as portas e eu arrumei um emprego, e eu fui trabalhar. Eu fiquei pagando aquele condomínio 38, 48 vezes, ali em parcelas. E ali eu tive a dignidade de voltar a sair e olhar para os vizinhos. Então, qual a mensagem que eu deixo hoje para o empresário que às vezes está passando por uma situação como eu passei? Não é o fim, porque para mim não foi o fim. Não foi o fim. Em 2017, eu passava por essa situação. Em 2020, eu compro essa empresa a qual eu estou hoje, eu não tinha dinheiro do troco. Eu não tinha dinheiro para dar o troco. Quem me vendeu e me emprestou o dinheiro para eu dar o troco. Mas eu aprendi a confiar. Eu aprendi a usar a fé. Eu aprendi que eu não tinha o dinheiro, mas que eu tinha Deus. Eu tinha Deus que olhava por mim e que tudo faria por mim. Eu aprendi a confiar naquilo que os meus olhos não via. E eu aprendi que quando eu olhava para o céu e eu dizia, meu Deus, o Senhor foi o Deus que fez na vida de Abraão, que fez na vida de Isaac, que fez na vida de Jacó, o Senhor que fez na vida de Ana, o Senhor que fez na vida de Esté. O Senhor não mudou. Quem precisa se posicionar sou eu. E esse posicionamento eu tomo agora. Eu tomo uma decisão de fazer da minha vida diferente. Eu vou fazer da minha vida uma obra de arte. E até hoje eu fiz com a força do meu braço. Mas com a força do meu braço eu já entendi que eu não consigo. Eis-me aqui a minha vida. A chave eu te entrego. E a partir de hoje eu só quero uma coisa. Sabedoria e direção. Porque o resto é com o Senhor. A minha vida é tua. A minha vida está no teu altar. E desde que eu coloquei a minha vida no altar, a minha vida mudou. Amém. Eu nunca mais tirei essa vida velha, ela ficou lá. E hoje eu sou uma nova criatura. E eu desenhei uma vida nova. Uma vida que, lá atrás, eu tinha uma condição, às vezes até melhor do que eu tenho hoje. Mas era uma vida vazia. Uma casa onde eu entrava, parecia uma casa de boneca, mas era fria. Eu tinha o carro que eu queria, mas era gelado. Eu tinha o dinheiro na conta que eu queria, mas era infeliz, porque me faltava o dono da promessa, me faltava o Espírito Santo. Então, muitos pode ter tudo hoje, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai ter uma vida vazia. Hoje eu sou feliz com tudo. Hoje tudo me alegra.
Hoje, para mim, eu tenho a vida perfeita, a vida dos sonhos. Hoje, o que me faltava era servir com abundância, servir pessoas que passaram por situação e momento como eu passei lá atrás. Mas, Silvani, sua vida hoje você não tem dificuldade? Tenho. Assim como o Pedro um dia jogou a rede e não conseguiu pescar nada, tem dia que eu passo a mesma coisa. Mas eu sempre estou disposta a ouvir Deus falar comigo todos os dias, a obedecer. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a mensagem que eu trago para mim todos os dias. E essa é a mensagem que eu deixo aqui para todo mundo. A minha expectativa para 12 de julho, ela é conectar com pessoas, com mulheres, assim como eu, que tenha testemunhos que possamos levar e agregar na vida de mais pessoas, porque quanto mais servimos, mais prosperamos. A prosperidade não é sobre o dinheiro. A prosperidade, a verdadeira, é você servir. Quanto mais você serve, mais você prospera. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. E parabéns, ela pregou a palavra aqui. Glória a Deus, contando testemunho. Porque é assim mesmo, gente. Esses livros que a gente escreve aqui, eles são isso. São testemunhos da nossa vida, da nossa história. Por que que Deus permitiu a gente passar pelo que nós passamos na nossa trajetória? Para a gente hoje contar para as pessoas o que Ele fez na nossa vida. Porque a gente saiu dessa situação. Você não está mais na situação que você estava. Eu era estéril, eu não sou mais estéril. Né? Então, assim, Deus ele transforma a nossa vida nas situações, nos testemunhos que são gerados para a gente, agora contar para outra pessoa. Então, parabéns. É isso aí. E, gente, a gente ainda tem alguns minutos, porque vocês acabaram... A Selma falou rápido, meu Deus. O Anderson falou também um pouco rápido. Então, eu quero que vocês falem mais um pouco, porque a gente passou 30 minutos aqui do programa, né? Ainda tem um tempo para falar. A gente tem 1 hora de programa. Então, conta aí, Selma, deixa a Selma falar, eu gosto de ouvir. Selma, fala para nós, Selma, o que está sendo preparado? Eu sei que ela não pode falar muito, né? Mas dá um spoiler aí, o que está sendo preparado, como que vai ser, o que nos aguarda, e porque a gente falou a expectativa nossa, né? Elas falaram a delas. A minha expectativa é muito boa, sempre. Eu tenho expectativa, viu? Minhas expectativas são, primeiro, né? O lançamento dele tocar muito o nosso coração, porque o Senhor, gente, é algo assim, olha, o que Deus faz nesse lugar, né? É um lugar específico que a gente está reunido, é um culto de adoração, na verdade, aquilo ali, um lançamento, né? Não é só um lançamento. É muito além de um lançamento de um livro. Então, vira um culto de adoração mesmo, literalmente. E é um chororô. Vou logo dizendo para você. Vou dar o spoiler antes da Selma. Vou dar o spoiler como escritora, ela vai falar como líder, tá bom? E é um chororô, e maquiagem tudo borrada. E assim nós somos nos nossos lançamentos, né? O nome do Senhor é glorificado. A gente sai de lá com amizades. A gente sai de lá com novas conexões para a vida. E a gente tem conexão Lógico que não são todas que você se conecta com tanta profundidade, né? Mas todas a gente se fala e algumas o Senhor conecta, né? Com mais profundidade, porque tem mais a ver com a sua história. E é assim na vida, gente. Não é só aqui no trabalho é assim, na igreja é assim, isso funciona para a vida. Então, as minhas expectativas são as melhores possíveis para mais um lançamento, porque sempre é diferente, tá bom? Eu falo tudo isso aqui, mas chega lá, cada livro desse aqui foi uma situação, uma circunstância, pessoas, algumas iguais, outras diferentes, sempre tem surpresa para nós. Selma, conta as surpresas, mais ou menos aí, os spoilers do o que nos aguarda nesse dia 12 de julho. Uau! É muito bom colocar essa energia. A Cris sabe que quando nós estamos no lançamento, sempre nós temos uma palavra que o Senhor sempre revela sobre nós. Agora da segunda casa sempre será melhor do que a primeira. Eu tenho sempre essa mensagem comigo, essa mensagem profética, e o meu Senhor me permite viver isso. E Ele sempre fala, nunca faça o mesmo, filha. Faça sempre o melhor. Amém. E o melhor sempre está por vir.
Porque o melhor sempre está por vir. Estamos em um momento épico do movimento, estamos numa época crescente, de forma extraordinária, e nós temos que fazer algo que verdadeiramente possa ser o diferencial. Por quê? A Cris sabe que todos os lançamentos que nós fizemos das Mensageiras Sem Fronteiras ou de outros livros que passamos do nosso movimento Multiplicadora sempre foi no Hotel Sol, Alphaville, ali no centro de Alphaville. E por esse motivo, esse ano não vai ser lá, tem outro lugar, em outro ambiente. Mas por que, Selma? Outro lugar, outro ambiente. Nós estamos tratando aqui de um livro internacional. Nós estamos tratando aqui de um livro de mensageiras que vêm de outros países, de outros estados. E nós temos agora um mover acontecendo. Há um novo nível. Que nível é esse? De experiência, de conhecimento, de mulheres que querem estar em lugares diferentes, porque nós temos que ter uma frequência. A cada momento que nós vivemos, nós temos novas experiências. Então, não faz sentido manter sempre no mesmo lugar. Não faz sentido, e eu falei com Deus sobre isso. Eu quero fazer as mensageiras em outro lugar. Eu quero fazer mensageira em outro ambiente. Não que o ambiente que fizemos os outros é ruim. Não. É sobre a frequência, é sobre a nova escala, é sobre o próximo nível, é sobre ir. E por isso, seremos em um lugar onde nós temos aí grandes líderes que também já fez parte de grandes eventos que eles mesmos fizeram aqui em São Paulo, Alphaville, onde nosso querido mestre Paulo Vieira já fez eventos, onde nosso querido grande influenciador do marketing, do digital aí, o Tiago Fonseca, também faz eventos. Nós iremos também onde nosso querido Paulo Duarte, Cláudio Duarte também já esteve. Nós vamos estar naquele lugar, porque existe uma energia. Existe um posicionamento de autoridade. Amém. E por esse motivo nós temos que nos impor. Eu quero, eu posso, eu vou. Porque nós merecemos estar em um nível de alta escala de apresentação sobre o reino. Não é sobre ser treinamento, não é sobre só apenas estar em um lugar comum, não. É um lugar de desenvolvimento humano. Se você for olhar para esse livro, ele diz, são histórias de mulheres de alto impacto emocional e espiritual. Por isso, nós temos que ir para um lugar que é um ambiente totalmente energizado, de alto impacto e de mindset. É importante levarmos essa mensageira para esse nível, para que elas possam se pertencer como palestrantes do reino, como mulheres do reino, como mulheres de mensagem que vai levar para curar, para transformar e para ensinar a sociedade. A nossa história, a nossa mensagem vai para ensinar a sociedade. Amadas, e é por isso que nós vamos viver esse só interrompendo a Selma. Interrompendo só um minutinho. O Anderson aí, Silvani, se vocês puderem desligar o áudio só enquanto a Selma está falando, porque senão fica fazendo barulho, ela está falando e está tendo uma interferência aqui. Aí, amadas, desliga aí para ela falar melhor. Pode continuar, Selma. Por isso, qual é a nossa expectativa, né? Que nossa querida Cristiane sabe. Eu gosto de que as coisas acontecem no mover de Deus. Eu não faço planos, eu deixo Deus fazer, eu deixo dele entregar, eu falo com ele o que eu preciso fazer. Se eu só me ordena que eu faço. Porque nós temos que levar a surpresa de Deus para as pessoas. Então, prepare você que está aqui. Se quiser estar conosco, conecte com as escritoras, conecte com elas, seja você um convidado, porque você vai estar em um lugar, um novo ambiente, com novas pessoas, com um novo propósito, com uma missão de grande poder. Então, se prepare, será um jantar de gala extraordinário, um jantar solene, com muita música, muita adoração, muito louvor, muita apresentação, muitos depoimentos, fotos, vídeos, filmagem e as mensagens que vai impactar na sua vida. É justamente sobre isso. Se prepara para estar
no dia 12 de julho, em São Paulo, Alphaville, na Avenida Tamboré, uma das maiores avenidas de Alphaville. Eu espero você. Se conecte com as escritoras, só vem. É sobre isso. Amém. Glória a Deus. Agora eu queria só rapidamente aqui que a Wandersa só falasse para nós mais um pouco aí, deixando suas últimas palavras, né, no sentido dos agradecimentos que ela já fez, mas o que você deixa de mensagem para essas pessoas, que a gente está caminhando já para o fim do programa, mas eu quero ouvir, né? Quero que você fale o que você deixa assim de mensagem para as pessoas que você mais direta, né? Que desejam escrever um livro, que desejam se conectar. O que você deixa de conselho para essas pessoas? O Anderson. Pode dizer. Não estou te ouvindo. Oi, Silvani, clique no seu microfone, depois você liga. Clica no seu microfone só para ele desligar um pouquinho, depois você liga de volta. Sil, microfonezinho. O Anderson, a gente não está te ouvindo. Boa noite. Sim. Pode falar. Tá. Mensagem que eu quero trazer para quem está nos ouvindo. Nunca desista dos sonhos. Amém. Eu morava no bairro de Madeira quando eu comecei a orar. Senhor, se tudo é possível ao que crê, esse aqui é o limite dos meus sonhos. Eu quero ver minha realidade está dando que é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E eu comecei a chorar, e naquele momento, com os olhos fechados, eu imaginei esta palavra, livros, workshops, palestras, alcançando assim nações, o mundo, mas não para minha glória, não para me soberbecer, mas sim para o nome do Senhor ser glorificado. Porque quando o desejo, o propósito arde dentro de você, não tem como fugir, não tem como tirar. Então eu pensei, mas Senhor, como que isso vai acontecer? E no momento que eu estava orando, estava pedindo, juro, que o sentimento que eu tinha era que iria acontecer daqui uns 10 anos. Porque nós, seres humanos, temos o pensamento de estar no controle o tempo todo. Sim. Mas a partir do momento que entregamos nossa vida, o controle da nossa vida para Deus, a graça dele nos surpreende dia após dia. E, de repente, na Jesuicidência, as coisas começaram a se desenrolar na minha frente. O impossível vai se tornando possível. O que estava tão distante vai se aproximando, chegando mais perto. E você vê que Deus ouve cada oração que você faz, que Ele colhe as tuas lágrimas. E Ele diz na palavra, se você pedir com fé, crendo, você irá receber. E hoje só estou colhendo e vivendo o que um dia foi oração. Então a minha palavra para você é, se você sonha até aqui é o limite, fale para Deus. Os sonhos mais impossíveis que você acha de realizar, de se concretizar, fale para Deus, seu Pai, e peça. Peça, porque Ele é fiel para te dar. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina nosso Deus Pai, que está nos céus, que ama, que zela por nós. Então, se você sonha, se você acredita e tem fé, essa fé pode mover montanhas e surpreender Deus e te levar a lugares que você, meu Deus, achava impossível, mas será possível pela sua fé no seu Pai. Creia, peça sem duvidar. E mais uma coisinha, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu Pai em secreto, que no momento certo Ele vai te exaltar. Mas te exaltar não para te engrandecer como uma pessoa orgulhosa, mas para o nome dEle ser glorificado. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis.
E Ele mostra sempre a grandeza dele em pequenos detalhes do nosso dia a dia. Você é filho e você é filha amada. E Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Porque Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Eu tomo posse dessa abundância. E você? Eu também, glória a Deus. Coisa linda, porque a Bíblia diz, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um versículo que eu ando para a vida também. Eu sempre falo ele em todos os lugares, porque Deus tem o melhor mesmo. Os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos. Então a gente pensa uma coisa grande achando que é, nossa, isso aqui é extraordinário. Deus tem coisas muito maiores. E como você disse, não é para a nossa glória, para que o nome dele seja glorificado. Aonde a gente for, se Deus nos colocar em lugares altos, é Ele que vai ser engrandecido. Amém? Então é coisa linda, maravilhosa. E a Silvani está para lá e para cá, mas eu vou pedir para ela só dar a última, assim, palavras rápidas para a gente caminhar para o fim, já fazer uma oração. Silvani, se você puder falar, fala para nós aí mais um pouco. Eu quero que você seja específica no sentido, convidando essas pessoas, né, essas pessoas que têm um desejo no seu coração, talvez de escrever um livro, talvez de se conectar. Qual é o conselho que você daria? Silvani, consegue falar? Mas aí ela não me ouve? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô, tá bem alto, vai. Pode falar. Ouviu? Pode falar. Qual o conselho que eu daria? Para quem está nos ouvindo, qual conselho você daria para elas, essas pessoas que têm vontade de contar a sua história, que estão paradas, não estão vivendo seus propósitos? O que você falaria para essas pessoas? Então, comece hoje, comece agora. Comece com o que tem, com um pedacinho de papel. Coloque o seu propósito, não deixe seu propósito para amanhã. Seu propósito começa agora. Não espere ficar tudo perfeito. O feito é melhor do que não feito. Se você começar hoje, você já tem um pedaço da sua história. Amanhã você tem o segundo pedaço. Sábado você já tem quase que a sua história inteira. Ah, mas não vai ficar perfeita. Não tem problema. Você começa de novo e entrega para a Selma e ela vai te resumir a sua história e fazer a sua história ficar perfeita. Mas não ficou do meu jeito porque eu quero escrever minha história perfeita. Não tem problema, faz o segundo, faz o terceiro. No quarto a sua história vai ficar perfeita. E a Selma vai te ajudar e vai te pegar na tua mão e te conduzir e te levar para a vida que você quer. A sua história dos teus sonhos, o propósito que você quer contar, o legado. Caiu. Mentira. Ô, Glória. Eu continuo ao vivo, não? Glória a Deus, elas saíram do ar, mas eu continuo aqui. Hã? Eu continuo aqui com vocês. Eu não sei porque que aconteceu aqui, mas que pena que elas saíram aqui o meu diretor está vendo se elas conseguem conectar aqui de novo. Mas, enquanto isso, deixa eu ir falando para vocês. Vocês ouviram, gente? Vocês que estão aí conosco. Vocês ouviram? Você que tem um projeto no seu coração. Eu achei legal o que ela falou por último aqui também. Todos foram incríveis, mas não deixa para amanhã. Se mova hoje, se conecte hoje. Entre em contato. Como é que eu faço? O que me ajuda? Peça um conselho, peça ajuda. Porque sempre tem alguém que pode te ajudar. O problema é que, muitas vezes, você tem toda uma ideia, você sabe que Deus tem na sua vida, mas você não tem coragem de pedir ajuda para quem já está um pouco mais à frente. Peça ajuda, meu amado, minha amada. Você que está nos escutando, você que está nesse programa, conectado conosco, peça ajuda, me ajuda. Como que eu faço? Deus tem falado ao meu coração. Primeiro você ora, fala com o Senhor, testifica aquilo que Ele quer na sua vida, mas peça ajuda. É um conselho que eu daria. Porque muitas pessoas têm orgulho e não têm coragem de falar como eu faço para fazer isso. Como eu faço para entrar nisso? Como eu faço para realizar isso? E às vezes o Senhor coloca pessoas na sua vida, na sua frente, justamente para quebrar as barreiras e você não se conecta. Então, a conexão, gente, é uma das coisas mais importantes que Deus deu para nós, né? Se conectar um com o outro.
O Senhor não fez a gente para viver só. Quando Deus criou Adão, Adão podia viver só na terra. O Senhor falou, vou dar uma adjuntora, uma companheira. Ou seja, Deus não quer que a gente viva sozinho. Eu não estou falando de casamento, tá? Abra aí a sua tenda, larga a tenda, abra os olhos. Eu estou conectando algo da Bíblia para você entender. O Senhor não quer ninguém viva sozinho, faça projeto sozinho, que você possa se conectar com pessoas, que você possa se conectar com outras histórias, que você possa se conectar com quem já está um pouco à frente de você, porque com certeza vai ser uma ajuda, vai ser uma experiência, e a experiência é para isso. As pessoas estão, né, têm as suas experiências para poder passar para o outro. Então esse seria o meu conselho. Herbert, conseguiu conectar alguém? Pode aí botar na tela já, que a gente vai fazendo com quem já está aí, que a gente já está caminhando para o fim também do programa. Deu algum problema, caiu, mas faltou a Selma. Tá, a Selma vai entrar também, mas é isso. Então, se conecte, peça ajuda. Gente, caiu, me perdoe, deu algum problema aqui. Venceu o tempo e aí o negócio caiu, mas a gente ainda tem tempo de programa, entendeu? Então, por isso que eu não terminei. Mas foi bom. Obrigada pela participação de vocês, maravilhoso, tudo que vocês trouxeram. Eu estava aqui, a Silvani está aí já, né, também, voltou, falando aquilo que você falou, né, da importância de fazer o agora, não esperar amanhã. Então, eu só peguei o gancho e continuei falando aqui, depois você vê aí, mas é isso. Gente, sejam bem-vindas nesse projeto, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja extraordinário. Eu sei que vocês já são mulheres que já estão na caminhada, já estão na jornada, já têm experiência, já estão, digamos assim, posicionadas aonde Deus colocou vocês, mas como o Anderson falou, Deus tem muito além, e é assim que eu creio também, eu vivo dessa forma, eu creio dessa forma. Eu sou formada em Master Coach, né? Além de ser pastora e várias outras coisas eu faço, mas no coach a gente aprende uma ferramenta chamada Quinta Potência. E essa ferramenta, o que é a Quinta Potência? Te ensina a sonhar até a quinta potência. Porque a gente começou, se você fizer uma ferramenta com alguém, se você conversar com alguém, me conta seu sonho, a pessoa vai te contar um sonho que para ela já é grande. E aí essa ferramenta do coach, ela é muito interessante. Quando ela estava contando isso ao Anderson, me veio muito a quinta potência na minha mente, porque ela é extraordinária. E o que eu quero resumir o Senhor te eleva nessa ferramenta a coisa, ele consegue te levar espiritualmente, emocionalmente, na mente, né? Na onde ele quer te colocar, que você nunca, normalmente, conseguiria imaginar, porque é muito grande o lugar, né? Então, eu creio nesse lugar aí da quinta potência, eu creio que Deus tem coisas extraordinárias. E, pro nome, como eu disse, aonde a gente chegar, o nome dele vai ser engrandecido, é ele que vai ser exaltado. É por causa dele que a gente está aqui, é por causa dele que a gente não para, é por causa dele, né? Tudo é por causa dele. Então, bem-vindas, que vocês possam continuar transbordar ainda mais naquilo que vocês já transbordam no Senhor, que nós possamos nos conectar, que seja muito maravilhoso no dia 12 de julho, lá em São Paulo, Alphaville, nesse livro que nós vamos estar escrevendo juntas, já estamos escrevendo juntas, e é isso, que Deus abençoe abundantemente. A Selma não conseguiu voltar, Herbert? A Selma não voltou aqui, eu acho que porque caiu a live, ela também não me mandou mensagem, mas amém. Então a gente vai encerrar, e em junho, na semana que vem, eu vou fazer programa com uma outra pessoa daqui, né, de São José, uma missionária maravilhosa, mulher de Deus, mas em junho a gente retorna com esses momentos com o restante das escritoras que vão participar aqui do programa. E você vai conhecer muitas escritoras desse livro, As Mensageiras Sem Fronteiras. Vai ser muito legal. Eu gosto de fazer essa ponte aqui através do programa, que eu já fico conhecendo antecipadamente, né? Chega lá em Alphaville, a gente já está íntima. Né? A gente já viramos melhores amigas antes de chegar lá. É muito gostoso, é muito legal. Que Deus abençoe abundantemente. Então vamos orar para encerrar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada por
essa oportunidade extraordinária que o Senhor nos dá de falar do Teu nome, de contar as nossas experiências, de nos conectar com mulheres, Pai, as quais têm muitas coisas para acrescentar na nossa vida. Abençoa essas mulheres, cada vez mais elas sejam grandemente usadas por Ti, que os sonhos delas sejam realizados e que o Senhor faça sempre além daquilo que elas imaginam, daquilo que elas esperam. Pai, que esse livro venha transbordar na vida de todos aqueles que acessarem. Que esse livro venha impactar vidas, venha renovar, Pai, sonhos, esperança aos corações. Venha transformar, Pai, mentalidades também. Que esse livro faça, Pai, aquilo que apraz ao Senhor na vida de cada pessoa que se conectar, que lê, que tiver acesso a ele. Pai, abençoa a Selma, que não conseguiu voltar para a live, que é líder desse movimento, com toda sorte de bênçãos também. E Pai amado, Pai querido, nós louvamos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês grandemente. Pessoal, você que está assistindo a gente, eu nem consegui aqui, ó. Eu fiquei tão impactada com as histórias, nem consegui ver quem realmente está online aqui conosco, mas, como sempre, esse programa vai ficar gravado. Então, depois você pode acessar. Você que não assistiu, que assistiu, e alguém que você conhece não assistiu, manda para essa pessoa, para ela assistir. Tá? Nós vamos deixar ele gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, você tem vários lugares para você mandar essa pessoa conseguir acessar aí essas histórias maravilhosas. Deus abençoe você, sua casa. Meninas, beijo para vocês. Deus abençoe abundantemente. Pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.